Seja bem-vindo à terceira parte deste último Fora do Jogo do ano de 2012, totalmente dedicada, como tem vindo a acontecer, ao futebol distrital. Comigo tenho o novo treinador do Oliveira do Douro, de há umas 2 semanas para cá, Alexandre Ribeiro. Boa noite, Alexandre, obrigada por estares na Fora do Jogo. Tu tomaste conta desta equipa na sequência da demissão do Mário Heitor, por causa dos menos bons resultados. Impuseste alguma condição na altura para assumires o comando técnico dos séniores do Oliveira do Douro? Boa noite, antes de mais, obrigada pelo convite. Não pus nenhuma condição, o clube achou que poderia ser uma boa opção, convidou-me, eu aceitei e agora estou lá há 2 semanas a trabalhar. Tu já tinhas assumido esta época a coordenação das camadas jovens do clube. Eu era coordenador técnico da formação, nós tínhamos um coordenador da formação e eu era coordenador técnico da formação dos júniores, juvenis e iniciados. E essa função já fazia com que tu estivesses também mais perto dos séniores ou fazia-lo por gosto, se é que fazias? Não tínhamos, tinha algumas conversas com o treinador, mas não havia um estreitamento a nível de trabalho. O meu trabalho era mais uniformizar um bocadinho ali as metodologias de trabalho das 3 camadas, para tentar potencializar um bocadinho os nossos jogadores, para depois, quando chegassem aos júniores, pudessem chegar em melhores condições para os nossos séniores. Não é? Mas não havia um trabalho muito próximo em relação a isso. E como é que encontraste a equipa, Alexandre, tanto a nível físico como psicológico? Psicologicamente, uma equipa com vontade, muito predispostos para trabalhar, um grupo muito bom. Estou extremamente satisfeito com a postura deles, com a forma deles estarem no treino e no jogo. Encontrei um grupo com muita vontade de inverter a situação. Em termos físicos, é sempre o treinador anterior tinha uma forma de jogar, eu se calhar tenho outra, e em termos fisiológicos é normal que a equipa não esteja tão predisposta para a minha maneira de jogar, claro. Não é? Mas a equipa está a trabalhar muito bem e está com muita vontade, que isso é importantíssimo. Tens garantias ou trunfos para poder garantir a manutenção ou achas que é possível fazer mais do que isso? Eu tenho um grupo ambicioso, um grupo que todos os treinos, todos os exercícios têm-se apresentado com muita vontade de fazer bem, e isso é importantíssimo, não é? E eu acho que com o tempo, se a gente conseguir pôr em prática isso no domingo, eu acho que a equipa pode melhorar ainda mais na tabela e em termos de qualidade de jogo. Isso significa que querem ficar nos lugares cimeiros? Isto significa que vamos entrar de todos os jogos para ganhar e depois no fim vamos somar os pontos. Eu acho que a equipa tem qualidade para estar mais perto da parte cimeira da tabela. O certo é que em 2 jogos contam com 2 vitórias, não é? É verdade. Ganharam 2-0 ao Dragões Tendinenses. Como é que foi este jogo? Foi um jogo que eu acho muito bom, acho que de parte a parte, acho que os Dragões Tendinenses também têm que se valorizar o adversário. Foi um jogo em termos táticos muito bem disputado e nós tivemos mais fortes no jogo, conseguimos fazer 2 golos de bola parada, mas controlámos, não dominámos, mas controlámos sempre o jogo e eu acho que isso nesta fase é importantíssimo, a equipa sentir-se confortável, ganhar, que aumenta os índices de confiança dos nossos jogadores e eles depois conseguem desenvolver melhor o seu futebol. Alexandre, eu acho que a ambição não se ganha de uma semana para a outra, não é? Com certeza que estes jogadores já eram ambiciosos por natureza. Mas o que é que muda para que as vitórias comecem a surgir? Será que só por si a mudança da equipa técnica é um fator motivacional? Eu não sei muito bem o que é que muda, porque eu não conheço muito bem como é que era o trabalho anteriormente, não é? O que eu sei é que nós somos muito sérios. A minha equipa técnica apresenta-se todos os dias com muita seriedade, somos muito honestos, muito diretos com os nossos jogadores, exigimos o máximo deles em todos os aspectos e temos conseguido chegar ao domingo e estar a pôr isso em prática. E é por causa disso que eu acho que estamos a conseguir ganhar os jogos, estamos a apresentar um coletivo razoável, mas que eu acho que tenho 8 treinos, que a gente ainda tem uma margem de progressão muito grande com este grupo de trabalho. Alexandre, continuas a ser o responsável pela formação ou o responsável técnico por aqueles 3 escalões da formação? Não. Nesta fase, naquela primeira semana em que eu peguei na equipa sénior, ainda fiz ali uma semana de transição com o coordenador da formação. Nesta altura, atualmente, o clube só tem um coordenador de formação, que é o mesmo, que é o Sr. Trocato, mas nesta altura não acumulo essas funções. E que estratégia é que tinham delineada para estes escalões? Nós queríamos que houvesse que os jogadores não sentissem tanto quando mudavam de escalões e quando mudavam de treinadores, porque isto às vezes acontece, não é? Principalmente no primeiro ano, não é? Exato. Normalmente o segundo ano de todos os escalões já é mais um ano de estabilidade e de maior mas confiança. Quando se muda é sempre complicado, então nós queríamos uniformizar um bocadinho a nossa metodologia de treino, queria que as 3 camadas trabalhassem com algumas diretrizes que ajudassem a uniformizar aqui essa questão. Queríamos também que os nossos jogadores tivessem qualidade de trabalho e que
tivessem uma boa postura no treino, no jogo, e então o objetivo era esse, era que eles tivessem a maior regularidade na sua formação para poder chegar aos séniores e tentar encaixá-los no maior número possível de jogadores nos nossos séniores. É por aí o caminho? Tem que ser, tem que ser. Se um clube não consegue formar jogadores, torna-se sempre mais difícil, os orçamentos sobem, e então tem que ser esse o caminho. Na próxima jornada vão jogar com o Baião. O que é que se pode esperar deste Oliveira do Douro? Podem esperar um grupo competitivo, que vai tentar apresentar competência, organização e que vai tentar ganhar e conquistar mais 3 pontos. Acredito que sim. Acho que esse é um bocado o objetivo de todos os treinadores. Claro, mas claro. Também mal era se assim não fosse, não é? Perder, não é? Claro. Alexandre, tu foste treinador adjunto no Alentejo. Penso que começaste por aí a tua carreira de treinador. Terá sido, ou estou enganado? Não, eu comecei na formação do Oliveira do Douro. Pois. Tive lá 10 anos no Clube de Futebol Oliveira do Douro, comecei com 17 anos, tive lá 10 anos. Depois daí ainda conciliava com a escola, que eu sou professor de Educação Física, fui colocado no Alentejo e no Alentejo fico como adjunto numa equipa, o Clube de Futebol Aldenovense, já agora. Aldenovense. Aldenovense. E aí era adjunto. Depois volto outra vez para o Porto, fico a dar aulas aqui em Valadares e vou para a formação do Senhora da Hora. Depois, a partir daí, pronto, foi quando fui assumir com o João Pinto. Com o João Pinto no Sporting Clube da Covilhã. E quando o João Pinto saiu, tu ficaste? É verdade, é verdade. Continuaste como preparador físico, não foi? Foi. Na altura que o João saiu, tentei também na altura sair, porque eu tinha ido com ele, era para vir com ele. Mas depois o clube na altura achou que eu não devia sair e que eu devia pelo menos manter-me no clube até ao fim da época, e depois prolongou-se mais uma época a seguir e tive lá 2 épocas seguidas. 2. Foi fácil para ti encarares esse desafio que a direção do Covilhã te lançou? Na altura? Sozinho? Na altura, não, eu não fiquei como principal. Sim. Na altura, sim, não é? Mas deixaste o João Pinto, não é? Que no fundo era a tua... Foi muito complicado para mim. Muleta, digamos. Primeiro porque é um homem que eu admiro muito e é um excelente treinador e eu gosto muito de trabalhar com ele, não é? Não foi fácil, mas depois tive que me adaptar e depois adaptarmos ao profissionalismo, não é? A gente tem que, às vezes, mas dei sempre o meu melhor, o meu máximo e tentei cumprir com as minhas funções dentro do clube, com e sem ele. E o João Pinto encarou bem o facto de teres ficado e ele ter vindo embora? O João é um grande homem. O João é um grande homem e na altura conversou comigo e disse-me: Alexandre, estás tranquilo, faz o teu trabalho, ser competente, ser profissional, e ainda hoje temos uma amizade muito boa. Alexandre, o que é que podemos esperar deste Oliveira do Douro até ao final da época? Aquilo que eu tinha dito, nós estamos a trabalhar, somos muito dedicados ao treino, tentamos que o nosso treino seja muito forte, seja intenso, seja bom, para que a equipa ao domingo seja muito competente, continue a jogar com qualidade, que melhore a nossa qualidade de jogo, que seja regular, porque é importante que a equipa jogue bem hoje, jogue bem para a semana e jogue bem para a semana, para não ser uma equipa que tanto de repente perde com o último, como de repente ganha o primeiro. É isso que nós queremos, regularidade. E é isso que a gente quer, que a gente com essa regularidade conquistar 3 pontos, conquistar vitórias e subir um bocadinho na tabela. Tem com certeza sentido o apoio da massa associativa. Até à data, sim, a massa associativa do Oliveira do Douro é muito forte, é muito efusiva. Costuma ser também muito exigente, Exatamente, mas lá está, já tive 10 anos daquela casa e sei mais ou menos o que é que posso contar daqueles adeptos. Estás vacinado, entre aspas? Vacinado e sei que vamos ter o apoio deles, certeza absoluta. Alexandre, muito obrigada por ter estado aqui no Fora do Jogo hoje. Desejo-te as maiores felicidades no comando técnico do Oliveira do Douro esta época e com certeza noutros projetos que tenhas no futuro. Obrigado. Obrigado eu. Tal como já fizemos na primeira parte, relembramos a seguir os destaques da capa de desporto do Jornal Audiência, que estará nas bancas amanhã. Podemos ver que o grande destaque fotográfico vai para a prova 200 km TT Gaia, organizada pela Associação BTT-TT Sandim, que quer tornar o evento numa referência internacional. O canto superior esquerdo é reservado ao hóquei em patins e Espinho Imprevisível derrota Golpilhares é o título da notícia que pode acompanhar na página 4. Embaixo à esquerda, o desporto motorizado com o título Valejo Galego em Braga. E ainda embaixo, mais ao centro, o destaque da Taça de Portugal. Na página 2, Coimbrões despede-se da competição, é o rótulo da notícia da derrota frente
ao Desportivo das Aves. No que respeita ao futebol nacional, Belenenses intocável na segunda Liga, Espinho a 3 pontos da liderança na segunda divisão e Felgueiras sofre terceira derrota, mas mantém liderança. São notícias que podem ser lidas ao pormenor na página 2. A fechar, os destaques relacionados com o futebol distrital: Canidelo já é terceiro, Golpilhares de regresso à liderança, Oliveira do Douro vence derby com Dragões e ainda São Vítor trava Arcozelo, são as chamadas à capa sobre os encontros da Associação de Futebol do Porto decorridos este fim de semana. Estes e outros destaques podem ser encontrados amanhã na secção de desporto do Jornal Audiência. Agora vamos comentar o fim de semana do futebol distrital da Associação de Futebol do Porto e não só, com Johnny Lino. Boa noite, Johnny. Boa noite. Antes de falarmos, eu vou lembrar, que nem sempre me lembro também, que o Johnny administra um blog que se chama Bola é Redonda, onde pode consultar notícias sobre os jogos que falamos aqui no Fora do Jogo e muito mais. Johnny, uma vez que este é o último programa do ano, eu lançava-te o desafio de fazermos uma espécie de balanço destes campeonatos distritais no que refere ao ano 2012. Sim, antes de mais, boa noite a todos os telespectadores e a ti também, Tânia. Em jeito de balanço nesta primeira fase do campeonato, visto que ainda não chegámos ao fim da primeira volta, portanto podemos constatar que, excetuando algumas equipas na Série 1 da primeira distrital e na Série 2 da segunda distrital, temos um equilíbrio constante entre todos os competidores. Portanto, estão todos muito próximos, um resultado pode mudar significativamente a tabela classificativa e a competição está aí para durar. Temos algumas surpresas, no caso da divisão de honra, por exemplo, o Parafita, que foi uma equipa que subiu, tem estado sempre nos primeiros lugares. Na primeira distrital temos o Golpilhares e o São Félix, que são equipas que estavam habituadas a lutar pelo meio da tabela, neste momento estão nos 2 primeiros lugares destacados, e temos outras surpresas, por exemplo, na Série 2 também o Gens e o Gondim, que vieram da segunda distrital, ocupam lugares cimeiros, e o Canelas na segunda distrital, que regressou ao futebol. Tem sido a grande surpresa, não é? Exatamente, tem sido a grande surpresa e lidera a Série 1. Temos também o Melres, que este ano subiu à segunda posição, ou melhor, esta jornada subiu à segunda posição da Série 1 da segunda distrital, e o ano passado passou por algumas dificuldades, ocupou a grande maioria do tempo a segunda metade da tabela, e este ano está nos lugares cimeiros e basicamente, em jeito de balanço, é isso. A competitividade está forte e as equipas são todas muito próximas. Sem dúvida que esta competitividade só serve também para ser ainda mais positiva, não só ao nível desportivo dentro do campo, mas também para ajudar e para apoiar, para que as equipas tenham mais apoio por parte de todos os adeptos e associados. Passando agora ao nosso périplo pelas 3 divisões da Associação de Futebol do Porto, destacava na divisão de honra a vitória do Canidelo sobre o São Martinho, que ajudou a subir 2 posições na tabela classificativa. Sim, o Canidelo este ano está a fazer um excelente campeonato, apesar de ter tido um início algo irregular, entrou na linha no caminho das vitórias e neste momento ocupa a 3ª posição. Não quer dizer que venha a ser um candidato à subida da divisão, pelo menos não o tinha considerado como tal. No entanto, é uma equipa bastante experiente, tem jogadores que já estiveram nas divisões nacionais. Um dos melhores jogadores da equipa, o Rabassa, foi vários anos melhor marcador do Coimbrões, curiosamente treinado pelo António Remelgado, que é hoje o treinador do Coimbrões, do Canidelo, peço desculpa, um treinador com bastante experiência no futebol, já esteve na segunda divisão, na 3ª, ajudou a subir o Coimbrões também à 3ª nacional, e este ano está a fazer uma excelente época no Canidelo. Acho que, desculpa pelo parênteses que vou fazer, mas acho que faz parte da postura do António Remelgado fazer subir as suas equipas assim um bocado de mansinho. Sim, o António Remelgado, portanto, é um treinador que, digamos, gosta de andar na sombra, não gosta de assumir pelo menos o objetivo da subida deliberadamente, prefere andar esquecido. Será estratégia?
Sim, muitos treinadores usam essa estratégia, porque, como nós sabemos, quando um treinador assume deliberadamente um objetivo, neste caso a subida da divisão, primeiro tem que ter bases para isso, para que as contas não lhe saiam furadas. E depois tem que estar preparado para a frente que os outros lhes vão fazer. Exatamente, não é? E depois tem que preparar a equipa e ele próprio tem que estar preparado para as dificuldades que os outros adversários lhe irão causar. Não assumindo, mas sabendo e tendo consciência do plantel que tem, acaba por aos poucos chegar-se à frente e criar, neste caso, a boa época que está a fazer. Johnny, nesta divisão de honra salientava pela negativa o Prusinho, que sofreu este fim de semana a 4ª derrota consecutiva e afunda-se ainda mais na linha d'água, não é? Exato. O Prusinho, portanto, a equipa subiu o ano passado e tinha uma base bastante sólida. Esta época, a linha defensiva, contando já com o guarda-redes, é completamente diferente da do ano passado. Portanto, perdeu o Hélder Costa para o Canidelo, o Marques saiu e foi jogar para o Orcozelo, o Guedes, que era o defesa direito, também saiu, o China, ou neste caso o Filipe, também saiu, foi jogar para o Vila. Portanto, perdeu ali uma base de apoio bastante considerável na zona defensiva e está a sofrer nesse particular. A equipa, no entanto, apresenta um bom futebol, já a vi jogar algumas vezes esta temporada, só que falta alguma experiência, porque o plantel é muito jovem e é constituído por alguns jogadores que vieram da formação e muita gente que também chegou este ano ao clube e que poderá ainda não estar entrosado com a forma de estar do treinador. Penso que nesta equipa, Johnny, faltam também alguns salários em dia, não é? Começa já a ser habitual chegar a esta altura do campeonato e já haver equipas com salários em atraso. Penso que tivemos há tempos um jogador que nos confidenciou, não sei se esta situação já terá sido regularizada. Sinceramente ainda não sei, o facto é que essas situações acontecem muito neste futebol. Temos conhecimento também de equipas de jogadores que jogam sem receber nenhum dinheiro. Neste caso, o Prusinho é um clube como tantos outros, passa por dificuldades, claro. E estas situações acontecem e, de facto, essas situações existem, mas com o tempo regularizam-se. Mas também pode ser por aí, mas penso que não será só o único fator. Johnny, passando à primeira divisão Série 1, ontem o Leverense conquistou uma vitória importante de 2-1 frente ao Vila Futebol Clube. E foi um jogo que foi mesmo vivido até ao fim, porque o Leverense deu a volta ao marcador apenas nos últimos 2 minutos. Esteve a perder até aos 88 e dos 88 aos 90 mais 2 ou 3, salvo erro, conseguiu dar a volta ao resultado e vencer um jogo importante, porque coloca a equipa na 4ª posição e encurta distâncias para os lugares da frente. Se bem que os 2 primeiros classificados já têm uma distância bastante considerável. Sem dúvida. Para o resto. Temos o Golpilhares outra vez na primeira posição. Exatamente, o Golpilhares aproveitou da melhor forma o deslize do São Félix da Marinha, que começa a ser fado dos clubes que passam por aqui pelo fora do jogo. Mas não perdeu, pelo menos. Não perdeu, exato, mas... Importa, se calhar, fazer aqui um parênteses e contar aos nossos espectadores que a semana passada falávamos ao Mr. Manuel António que esperávamos que a equipa dele não perdesse o próximo jogo, que era ontem, uma vez que tem sido isso que tem acontecido com as equipas que têm vindo ao fora do jogo pela sua invencibilidade. Aconteceu com o Coimbrões, aconteceu também com o Golpilhares, mas felizmente não aconteceu com o São Félix, senão daqui a pouco não tínhamos cá ninguém a querer ver. Exato, não aconteceu, é curioso, o São Félix esteve a vencer por 3-0, entretanto sofreu uma expulsão do Luís Almeida, um jogador bastante influente na manobra da equipa, e acabou por sofrer 3 golos, e não quero estar a dizer que se calhar se mais tempo houvesse mais golos sofria, não é esse o caso, mas a equipa sentiu muito a falta daquela pedra e acabou por consentir o empate. Com o empate acabou também o derby entre Valadares e Avintes, 1-1. Exatamente, o Avintes, portanto, está a tentar sair dos últimos lugares onde esteve grande parte desta primeira volta, não propriamente nos lugares de descida, mas nos lugares de fundo da tabela. Mudou de treinador, conseguiu um bom resultado frente ao terceiro classificado. E o Valadares também, o treinador, o Paulo Alexandre, já tinha alertado para algumas dificuldades que poderia encontrar, não propriamente pela equipa do Avintes, mas mais pelo estado do relvado do estádio do Avintes, que é um campo de relva natural, e que neste momento está em muito más condições e que com o mau tempo ainda fica pior, e foi precisamente isso que aconteceu e daí o resultado. O problema é que essa situação tem tendência a agravar-se, uma vez que este ano não há paragens nesta época natalícia, não é?
Exatamente, excetuando o próximo fim de semana que a Divisão de Honra e a Primeira Distrital não jogam, a Segunda Distrital joga, mas este ano temos campeonato mesmo até ao fim do ano, portanto a última jornada será disputada a dia 30 de dezembro e ainda mais surpresas poderão haver e mais bons jogos esperam até essa altura. Johnny, na Série 2 da Primeira Divisão temos trocas no topo da tabela? Temos, portanto o Citânia de Sanfins chegou ao primeiro lugar, este fim de semana venceu o Vilarinho por 2-0, a semana passada estava na segunda posição, o Castelo da Maia empatou com o Pedrosos e permitiu então essa cambalhota no primeiro lugar, e isto também advém daquilo que nós temos vindo a falar relativamente a esta série, as equipas são todas muito próximas e basta um resultado menos positivo para estas coisas acontecerem. Uma excelente subida teve o Gens, que ganhou 4-2 ao Alfenense e conquistou três posições da tabela. O Gens é uma equipa, como eu tinha dito há bocado no balanço que fiz, é uma equipa que vem da segunda distrital, apanhou ou aproveitou neste caso as diversas mexidas que houve nos campeonatos nacionais e que obrigaram a Associação de Futebol do Porto a colocar mais equipas nessa competição e foram subindo. O Gens beneficiou dessa situação e está a fazer um excelente campeonato nesta série, uma série bastante competitiva. Neste momento ocupa a terceira posição com os mesmos pontos do segundo classificado e julgo que será uma equipa para continuar aqui por estas posições até ao fim do campeonato. Na segunda divisão continua a ser inevitável, temos que falar no Canelas e no Reinado, que continua, não é? Exatamente, o Canelas este fim de semana jogou no passado sábado e conseguiu uma importante vitória, venceu por 4-2 e continua na primeira posição já com alguma vantagem, até porque os 3 primeiros classificados têm todos os mesmos jogos e neste caso acaba por ser beneficiado o Clube Gaiense, que assim lidera mais sossegada esta classificação. Arcozelo marca passo e empata com São Vítor. Foi um resultado um pouco inesperado, tendo em conta também que o São Vítor, depois de um mau início de época, começou a encontrar o caminho das vitórias e começou a conseguir bons resultados. No entanto, o Arcozelo é uma equipa muito superior e acabou por perder um bocadinho o embalo que trazia das últimas jornadas e empatou e atrasou-se um bocadinho nesta luta por voltar aos lugares cimeiros. Quem voltou a ganhar também foi o Torrão, que já é 7º classificado. Este era um jogo onde, esperava-se a vitória do Torrão, porque é uma equipa mais experiente que os Estrelas Fanzers, já para não falar na posição que a equipa Gondomarense ocupa, exatamente, apenas com um ponto conquistado. Isso também pesa no subconsciente dos jogadores e o Torrão acabou por conseguir... subconsciente e não só. Sim, e não só, mas se calhar é muito melhor para estas equipas ocuparem outras posições. O último classificado é sempre aquele que ninguém quer ocupar. Na Série 2, Johnny, o Caí de Rei vai ganhando terreno rumo ao topo. Sim, vai ganhando terreno rumo ao topo, embora nesta série eu já tenho vindo a dizer, penso que estas duas equipas que estão nos 2 primeiros lugares são aquelas que irão manter-se até ao fim. Já se assumem, não é? Quase como as equipas que vão subir, Exatamente. Dada a diferença de pontos que há entre elas. Exatamente, ainda este fim de semana o Liberação conseguiu uma importante vitória porque venceu precisamente em casa o terceiro classificado, que é o Sobrosa, e aumentou para 10 pontos a sua vantagem sobre esta equipa e cimenta esta posição, até porque o Liberação é um dos principais candidatos à subida. De forma mais objetiva, nesta altura o Pena Maior conta com 37 pontos, o Liberação 36, o Sobrosa com 26 pontos. Exato. E em quarto lugar o Caí de Rei com 21. 15 Exato. Pontos de diferença entre primeiro e quarto é muita coisa, João. Nesta altura do campeonato, apesar de ainda não termos chegado ao fim da primeira volta e de ainda faltarem muitos jogos, mas começa a ser considerável esta vantagem e daí eu dizer que não quero dizer que está decidido, mas praticamente que está decidida quem são as equipas que sobem, a não ser que aconteça na segunda volta. Uma grande catástrofe. Uma grande catástrofe que muda esta classificação. Ainda nesta Série 2 da segunda divisão realizou-se ontem também um jogo de aflitos entre Salvadorense e Sobreirense, em que o Salvadorense levou o melhor. Levou o melhor, conseguiu uma vitória importante. São duas equipas que já o ano passado ocupavam os últimos lugares da tabela, e nesta luta, apesar de se saber que aqui ninguém desce, porque é a última divisão da Associação de Futebol do Porto, não há descidas, mas é sempre incómodo ocupar a última posição. Saiu a vencer o Salvadorense, que acabou por ganhar ao Sobreirense e subiu uma posição na tabela classificativa. Johnny, obrigada, desejo-te boas festas e até 2013. Exatamente, também queria já agora aproveitar e desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo aos telespectadores e a ti, Tânia, e a toda a nossa equipa.
Aproveito também esta deixa do Johnny para desejar a todas as pessoas que regularmente nos acompanham um Feliz Natal, na paz e na companhia das pessoas mais próximas. Com certeza que será assim que gostamos que decorra esta época natalícia e o início do ano que vem. Umas boas festas, umas boas entradas no ano de 2013, que contra todas as expectativas seja melhor do que 2012. Ficamos por aqui. Este foi o último programa de 2012. Relembro ainda que tem um e-mail e uma página no Facebook onde nos pode seguir, fora do jogo@rtv.com.pt, e na página do Facebook que se chama Fora do Jogo-RTV. Ficamos mesmo por aqui agora, até 2013. Contamos com a sua companhia no novo ano. Não fique de fora do Fora do Jogo.